Ei, professora querida, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar explicando sobre o livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. É um livro necessário que todo educador precisa ter, tá? Eu falo que é um livro de cabeceira. Você tem que estar o tempo inteiro pegando, olhando, lendo, relendo, grifando, tá? Saberes necessários à prática educativa. Esse livro ele vai totalmente de encontro, gente, com a Base Nacional Comum Curricular. O que a BNCC traz aqui? Tudo que o Paulo Freire está falando aqui, ó. O que o ensinar exige, né? Então, ser professor, né, é entender essa essência, essa verdadeira função e sentido dessa profissão, ser professor. O que o ensinar exige. Então, ele vai colocando aqui no livro inteiro, são 3 capítulos, e aí cada capítulo tem ensinar, exige, tá? Então ele coloca claramente. E eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje sobre esse conteúdo tão essencial e importante para a vida, né, do educador, para a nossa vida mesmo, para a nossa prática cotidiana. Eu gosto até de fazer um resumo, né? E ele trabalha, olha os capítulos dele, deixa eu te falar aqui, ó. No primeiro capítulo, não há docência sem discência, né? Não existe professor sem o aluno, né? No segundo capítulo, ensinar não é transferir conhecimento. E o terceiro capítulo, ensinar é uma especificidade humana, né? E aí cada capítulo ele vem mostrando o que o ensinar exige, tá? No primeiro capítulo ele coloca, né, que o ensinar exige, aqui olha, ensinar exige rigorosidade metódica, a importância do professor valorizar, sabe, o conhecimento do aluno, né? O que o aluno questionou, o que o aluno perguntou, como é importante a gente trazer esse conhecimento do aluno, do senso comum, você trazer para dentro do conhecimento epistemológico, que é o conhecimento científico, né? Então, ele coloca aqui, né, só interagindo com a informação que o aluno recebeu, é só quando ele interage com aquela informação, porque o que o professor faz? O professor, ele dá informação. Tá? Se aquela informação que o professor deu se processou na cabeça do aluno, aí é considerado que o professor ensinou. Agora, se o aluno não processou, não entendeu, não compreendeu, é considerado que você, professor, não ensinou, você só deu a informação, né? E aí o aluno, através da sua curiosidade, né? Ele vai, a curiosidade que no primeiro momento seria do senso comum, o professor vai dar atenção àquela curiosidade e trazer para o conhecimento epistemológico, que é o conhecimento científico, né? O segundo, ele fala, ensinar exige pesquisa. Não tem como a gente ser professor se a gente não for um eterno pesquisador. É pesquisar constantemente, né? Eu falo, olha gente, não é o que você aprendeu na faculdade. Ali foi só a primeira pincelada, né? Você tem que continuar estudando. Ah, mas eu tenho que fazer pós-mestrado, pós-doutorado? Não obrigatoriamente, é você estudar todo dia mesmo, tá? É no seu cotidiano vivido mesmo, estudo. Por isso que eu falo que a escola, ela precisa oferecer esse espaço de estudo. O coordenador pedagógico levar aos professores esse estudo dirigido, sabe? Isso é extremamente importante. O professor por si só também, tá? Se entrou um aluno autista na sua sala, você estudou sobre alguma, né? Você viu pinceladamente lá na universidade sobre o autismo, mas você não sabe o que é o autismo. Então, o que você precisa fazer? Estudar, ler, pesquisar sobre o autismo, de acordo com a idade daquele menino que você está trabalhando. E assim vai, qualquer coisa, qualquer prática ali do seu cotidiano vivido ali da escola, aparecer um assunto que você não tem domínio, você tem que pesquisar sobre aquilo, estudar, ler, saber a fonte do que você está lendo. Então, o professor ele precisa ser um eterno
pesquisador, ele tem que conhecer, adquirir conhecimento constantemente e eternamente, né? Então, ensinar exige pesquisa. O terceiro é, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Olha, isso a gente escuta desde sempre, né? Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação diagnóstica no início, para a gente ver o que o aluno traz lá de fora. O que ele já sabe, o que ele conhece, de acordo com o que você está querendo propor para ensinar aquele ano. Porque de repente você prepara uma aula achando que está arrasando naquilo, que o aluno vai ver que ele já sabe, né? Tem um olhar até diferenciado sobre aquele tema, sabe? Então a gente precisa ter essa percepção, conhecer o nosso aluno, respeitar o que ele já traz de lá, entendeu? O que ele traz da cultura, dos costumes dele, valorizar aquilo. Isso se chama contextualizar. É você pegar a realidade do aluno e trazer para dentro do seu conteúdo que você quer ensinar. Entendeu? Isso é contextualizar. Isto, ensinar, exige respeito aos saberes do educando. O que ele sabe, você tem que respeitar e trazer para dentro do seu conteúdo. É só assim que ele vai assimilar, entender o que você está explicando. Próximo, ensinar exige criticidade. Olha, se o aluno não questionar, não perguntar o que você está ensinando, por quê, para quê, não só o aluno, viu? Nós, professores, também. Você está ensinando isso, você tem que se questionar. Eu estou ensinando isso para quê? Isso vai ser útil em quê? Isso vai contribuir com a sociedade em quê? Para quê? Por que você tem que ter muita clareza. E que essa clareza o aluno também precisa ter, sabe? Por isso que aqui fala, para que chegamos mais perto do aprendizado de qualquer conteúdo, é necessário que a nossa curiosidade ingênua seja adicionada à curiosidade crítica, que nos fará, a partir daí, termos umas curiosidades epistemológicas, curiosidade que vai levar a um método mais rigoroso. Então, quando o aluno pergunta, por exemplo, você trouxe a realidade dele, né, e ele questiona aquilo. O que acontece? Muitas vezes, às vezes a gente acha que a pergunta que ele fez foi boba. Tá, no primeiro momento pode ser boba do senso comum, mas ele perguntou. E você só pergunta o que te interessa. Qualquer um só faz uma pergunta em cima do que interessa. Ele está interessado em saber sobre aquilo. Se ele está interessado, pá, você tem que ligar e pegar aquela pergunta que no primeiro momento, né, você achou que era boba, você vai trazer aquilo para o conhecimento científico e devolver a pergunta e começar a questionar até você entregar o conteúdo para ele que partiu do interesse dele. Infelizmente, muitas vezes a gente não faz isso, né? O menino faz uma pergunta boa, você ainda tira o menino, ele ainda serve de chacota para a sala de aula, né? E aí, o que faz? Poda todo mundo de perguntar. Isso a gente trouxe lá de trás da concepção tradicionalista, tá? Então, a gente tem que quebrar isso e o aluno tem que perguntar. Quando ele pergunta, é onde ele está aprendendo. Ensinar exige estética e ética, né? Isso é extremamente importante. A estética, o ambiente, o lugar, tudo tem a ver com a aprendizagem. Por exemplo, valores, gente, o aluno não aprende você falando para ele o que ele tem que fazer. Ele só faz se você faz, né? Quantas vezes a gente vê essa cena e cenas parecidas com essa, do menino tá apontando o lápis e joga ali no chão. Aí a professora fala, fulano, não pode jogar, não joga, não aponta e joga no chão não, vai lá jogar no lixo. E aí ela tá lá na mesa dela, ela aponta e joga assim no chão, e aí o aluno às vezes questiona, professor, você fala que a gente não pode jogar, não, mas eu vou catar aqui para jogar no lixo. É a incoerência, não pode, entendeu? Se você tá falando para ele não fazer, por que você está fazendo? Mesmo que você vai catar depois. Então, você deve justamente, ou coloca um lixo do seu lado, sabe? É evitar, porque as suas ações é o que ele copia, né? Então, estética, o ambiente precisa ser organizado, o seu armário precisa ser organizado, as suas coisas, porque você é um texto lido. Você é espelho. Olha que responsabilidade, gente, ser professor. Então, assim,
é o que você fala, sua postura, a maneira que você conduz as coisas, sua educação, por favor, com licença, obrigado. Seu armário está organizado, suas coisas, seus papéis, a sua mesa, né? A estética. E o aluno, a criança, o ser humano, ele age, né? Ele se comporta conforme o ambiente. O ambiente influencia, olha que loucura. Por exemplo, num shopping, aquele shopping lindo, grande, todo limpinho, aquele piso assim, chega, tá ilustrado de tão limpo, né? Tem shoppings que é assim, aí uma criança entra lá, né? Pode ser uma criança de classe média, baixa, que o ambiente que ele vive não é assim. Por mais que ele tenha o hábito de jogar as coisas no chão, se ele vê um ambiente assim, se ele descasca uma balinha, ele tem dificuldade de jogar a balinha no chão. É impressionante essa ação, né? Então é a estética, né? Estética, ética, postura, é ambiente. O que a gente está oferecendo como ambiente? E ensinar ele essa organização, essa limpeza, essa postura, esse equilíbrio no falar, no se posicionar, ao se vestir, a sua organização, isso tudo é equilíbrio, né? Então, ética e estética. O próximo ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Isso é muito sério, né? O aluno, não adianta você falar para ele, tá? Quantos professores às vezes falam assim, né? O exemplo que ele dá no livro. Fala para os meninos do ensino médio, gente, não fuma não, fumar faz mal para a saúde, prejudica a saúde, não fuma, porque... E ainda dá trabalho falando sobre cigarro, aí chega lá fora, o professor vai e acende um cigarro. Não funciona, entendeu? A corporificação das palavras pelo exemplo. Não adianta você estar pregando uma coisa que você não vive, que você não faz, não funciona, não pega. O menino só faz o que você faz. Ele repete o que você faz. Isso serve não só para a escola, como para dentro de casa, né? Nós somos exemplos, né? Nós somos testemunho vivo. É o que a gente faz, que ele faz. Então, não adianta você pregar uma coisa que você não faz, tá? A gente tem que ter atenção sobre isso. O próximo, ensinar exige risco, orientação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação. O que o autor coloca? Gente, qualquer forma de discriminação é ignorância, é falta de conhecimento, sabe? Quando você discrimina, quando você faz diferença. E a gente tem que estar muito bem preparado para atuar na docência, porque nós viemos de uma educação, de uma cultura muito preconceituosa. E esse preconceito é da falta de conhecimento mesmo, é da própria ignorância mesmo, né? Isso a gente vê quantas vezes acontecer, por exemplo, eu dou o exemplo da educação infantil, nossa, isso é muito sério, gente, trabalhar com criança, principalmente com as crianças pequenas, a gente coloca traumas nessas crianças por falta de conhecimento, e você faz sem perceber, tá? Tem até o exemplo que eu dou da menininha, né? Que você tá lá na creche, trabalha na creche e tal. E aí, na turma sempre tem aquela loirinha do olhinho azul que chega cheirosinha, limpinha de casa. Aí quando ela chega, aí todo mundo... Ah, lindeza da titia, vem cá no colo, deixa eu te dar um cheiro aqui. Todo dia que a menininha chega, você faz isso. Aí nisso passa aquele catarrento, todo dia passa batido e observa você fazendo isso. Aí passa aquele gordinho, observa que você está fazendo isso. Aí passa aquele que chega todo urinado e sujo porque não tem as mesmas condições, né, que você gostaria que ele tivesse, né, que é as condições que nós professores temos e que essa loirinha também tem. E essas crianças que vão passando e que vão percebendo essa reação com aquela loirinha do olho azul, cheirosinha, limpinha, que chega, né, que é bem-vinda, né, bem aceita, vai para aqueles que vão passando, os excluídos,
vai uma frase registro lá para o inconsciente dele como excluído, não aceito, e ele leva isso para a vida adulta dele. Olha que seriedade, gente. Você tá vendo como é que é muito sério trabalhar na educação? É muito sério mesmo, principalmente na educação infantil, tá? Então, qualquer forma de discriminação, né, isso tem que ser abolido. Então, a gente tem que ter clareza para estar trabalhando, orientando, né? E é isso. O próximo ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Muitas vezes nós deparamos com problemas que precisam ser criticados por nós, mesmo na busca de tentar mudar a nossa prática em função, né, de acabar com aquele problema. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho que pensar sobre a minha prática, sabe? Se eu detectei que tem um problema e eu continuo agindo daquela forma, eu não paro para pensar, para analisar o que eu fiz, o que eu posso melhorar, por que eu estou fazendo isso, entendeu? Eu tenho que pensar constantemente a minha prática, refletir, analisar, refazer aquele planejamento, aonde eu preciso melhorar, aonde eu posso melhorar, o que eu posso oferecer a mais, que dessa forma que eu estou trabalhando não está funcionando, não está tendo resultado, eu estou ficando mais cansada, os meninos estão ficando estressados, então eu tenho que refletir sobre a minha prática constantemente, tá? O próximo, ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Cada um de nós é um ser único, dotado de uma personalidade moldada pelas condições que fomos expostos. Se ninguém viver a minha vida, não a conhece e eu não a conheço de ninguém. Baseado nisso é que a gente deve respeitar o direito que cada um tem na sua individualidade. Olha só, reconhecimento e assunção da identidade cultural é respeitar a individualidade de cada um. É a empatia, é saber se colocar no lugar do outro. É conhecer o outro verdadeiramente. Com quem você está ali todos os dias trabalhando. Quem são aqueles alunos que você recebe? Quem são aquelas famílias que você tem contato todos os dias ali, durante o ano inteiro? É você respeitar cada ser humano que está ali dentro. Cada ser humano ali dentro você precisa respeitar. É essa clareza que você precisa ter, entendeu? E agir dessa forma, tá? Isso, gente, foi o primeiro capítulo, tá vendo? Então aqui, ó, eu expliquei neste primeiro momento o primeiro capítulo do livro Pedagogia da Autonomia, né? Paulo Freire, Saberes Necessários à Prática Educativa. Olha que bacana. Agora, no próximo vídeo, eu coloco o segundo capítulo deste livro, tá bom? Que vai ser ensinar, não é transferir conhecimento. Até a próxima!